Boa noite. Vamos orar nessa noite gloriosa. Estou com vontade de adorar a Deus. Quando nós adoramos a Ele, as coisas começam a mudar. Nós temos que nos lembrar de que existe um Deus real, verdadeiro, que nos ama. Você não tem que pedir para Ele. Você tem que saber que Ele já fez. Para você entender isso, é o tempo que você passa com Ele. Se nós aproveitarmos esse momento, você vai descobrir que na adoração a dor vai embora, as coisas começam a acontecer. Então nós podemos fazer uma experiência maravilhosa nessa noite. Você que está comigo pela internet pode experimentar da mesma coisa que vamos experimentar aqui. Então não se importe com quem está do teu lado. Agora é um momento para você expressar para Deus que você o ama. Se você quiser andar, você anda. Se você tiver algum tipo de dor, levanta, se movimenta. Porque é assim, dando passos de fé, que você experimenta do poder de Deus na sua vida. Se você ficar mudo e calado, é a mesma coisa que você está numa grande festa, num grande banquete, e está lá uma mesa posta para você, e você fica no seu lugar parado, e tem uma porção de guloseimas e você não faz nada. Por isso Jesus disse: vinde a mim aquele que tem fome e sede. Então aquele que vai até o Senhor com fome e sede, esse será saciado. Então não existe nada nessa noite que Deus não possa fazer para você. Então o teu relacionamento com Deus é de extremo valor. Então eu não vou ligar para vocês não liguem para mim. E vamos adorar a Ele, vamos dizer para Ele que Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus santo. Se você quiser andar para a igreja, você anda, quer ajoelhar, ajoelha, quer ficar de pé, fica, quer erguer as mãos, erga, mas não fique impassível, não fique gelado diante de Deus, não fique morno, simplesmente comece a pensar no quanto Ele te ama. Começa a dizer para Ele, fecha teus olhos e começa a dizer para Deus que Ele é tudo para você. Que Ele é um Deus santo, santo, santo. Nessa noite te adoramos, Pai. Te adoramos na Tua santidade. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Tu és acima de todos os outros deuses. Não há Deus melhor que o Senhor, que criou o céu e criou a terra. Tu és tudo para nós. Tu és a nossa vida. Tu és o bom pastor que cuida de nós, que deu a vida pelas ovelhas. Tu és aquele que ressuscitou da morte. A morte não conseguiu detê-lo. Muito obrigada, Senhor, pelo avivamento nos nossos corações. Muito obrigada porque nessa noite é o Senhor que levanta no nosso meio homens e mulheres corajosos. Muito obrigada pela Tua santidade em nós nessa noite. Tu és santo, 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 santo. Tu és um Deus maravilhoso. Não há um Deus melhor, não há um Deus maior. Nós te amamos, Pai. Tudo que desejamos é mais de Ti. Muito obrigada pela presença poderosa, presença doce do Teu Espírito Santo conosco nessa noite. Tu és o Senhor que sara. Nessa noite adoramos ao Deus que sara. Nós adoramos a Jeová Rafa, o Senhor que sara. O Senhor que opera maravilhas e milagres no nosso meio. Não existe nada que seja demasiadamente difícil, Pai, que o Senhor não possa fazer nessa noite. Tu és o nosso protetor, nosso provedor, aquele que nos dá a direção. Honra e glória somente ao Teu nome. Honra e glória somente ao Teu nome. O Teu nome é santo. O Teu nome é santo, santo, santo. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Toda honra, todo louvor ao Teu nome. Toda honra, todo louvor somente ao Teu nome, Pai. Contigo saltamos as muralhas. Não existe nada que nessa noite o Senhor não possa fazer por nós. O nosso coração tem gratidão. Nós temos gratidão. Nós temos gratidão.
Tu és um Deus que opera maravilhas. A obra redentora é real. A obra do Calvário é real. Nós temos alguém que fez tudo por nós. Obrigada, Pai, pela obra redentora de Cristo. Obrigada pelas pessoas que são curadas agora nessa noite. Obrigada, Pai, pelas pessoas que estão recebendo do seu milagre nessa noite em todas as áreas. Muito obrigada pela manifestação de milagre no nosso meio nessa noite. Nós te amamos, confiamos em Ti. Tu és aquele que nos cerca de todos os lados. O Teu braço não é curto para que não possa nos alcançar. Muito obrigada pelos nossos celeiros fartos. Os nossos celeiros transbordam. Muito obrigada, Pai, pela provisão sobre o nosso lar, provisão sobre a nossa casa. Muito obrigada pelas portas que se abrem diante de nós, Senhor. Nada pode deter o Teu poder. O nosso coração se quebranta. Nós temos um coração quebrantado nessa noite. Nós desejamos mais de Ti, Pai, menos de nós. Obrigada pela Tua boa mão sobre a nossa casa, a Tua boa mão, os nossos olhos iluminados. É o Senhor que ilumina os nossos olhos nessa noite, para que possamos enxergar o invisível. Nós queremos enxergar o invisível. Nós queremos andar sobre as águas. Nós queremos saltar as muralhas. Nós queremos andar no Teu sobrenatural. Muito obrigada, Pai, porque Tu és o Senhor que nos encoraja. Muito obrigada, Pai, toda operação das trevas contra nós, contra a nossa casa é nada. Nós Te amamos, Te amamos, Te amamos. Muito obrigada pelo avivamento neste lugar. É o Senhor levantando as pessoas, os irmãos comigo neste lugar. Obrigada, Pai, porque é o Senhor que promove a igreja. É o Senhor que dá crescimento à igreja. É o Senhor fazendo o que ninguém poderia fazer por nós. Tudo o que desejamos é dizer que Te amamos. Te amamos, Pai. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Tu és um Deus bom, nós Te amamos, confiamos no Teu amor leal, nós Te amamos, Pai, nós temos tanta gratidão. Jesus deu a vida por nós naquela cruz, tudo gratuitamente, tudo de graça. A Tua graça nos alcançou um dia, andávamos perdidos, sem Deus no mundo, e o Senhor nos encontrou, e o Senhor operou maravilhas, o Senhor atravessou a morte, o Senhor venceu a morte por nós. Não temos medo, o Teu perfeito amor lançou fora os medos e temores do nosso coração. Tu és o Senhor que nos faz andar. Nós podemos andar porque o Senhor nos fortalece. Nós podemos saltar muralhas. Obrigada, Pai, porque é o Senhor que remove toda a dor do nosso meio. É o Senhor que remove toda a dor do nosso meio. É o Senhor que abre os ouvidos surdos. É o Senhor que nos faz ouvir. É o Senhor que tira as escamas dos nossos olhos. Que seja uma noite doce, Pai. Que seja uma noite de mudança nos nossos corações. É o Senhor que batiza com o Espírito Santo. É o Senhor que derrama dos dons sobre nós. Obrigada, Pai. Não temos medo. O Senhor é bom. Nós oramos nessa noite pelas pessoas que nos perseguem. Nós oramos por aqueles que desejam o nosso mal. Nós abençoamos a vida deles, abençoamos. Nós, Pai, nós cremos que a vingança pertence a Ti. Não a nós, mas ao Teu nome da honra, toda glória. Obrigada pelas mudanças que o Senhor está fazendo em nós nessa noite.
Obrigada, Pai, porque é o Senhor que nos cerca com alegres cantos de livramento. O Senhor é um Deus bom, cheio de misericórdia. Tu és um Deus bom, um Deus fiel. Te amo, Pai, eu te amo. Eu te amo. Tu és a minha vida, eu te amo, tu és tudo para mim. Eu te amo. Tu és maravilhoso, príncipe da paz. Maravilhoso Deus, glorioso. Tu és um Deus santo, santo, santo. O Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. Obrigada, Pai, porque o teu braço alcança aquilo que diante de nós é impossível para alcançarmos. É o Senhor que refrigera a nossa alma nessa noite. O Senhor caminha conosco pelos pastos verdejantes. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor traz paz e alegria ao nosso coração. Nós temos a alegria da nossa salvação. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós podemos deitar e dormir em paz a noite toda, sem medo, sem culpas, porque perdoados foram os nossos pecados. Perdoados foram os nossos pecados. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Vamos orar um pouquinho em línguas. Solte o som da sua voz. Não deixe a tua alma te impedir de orar. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Ele pode falar. Solte o som da sua voz. Deixa o Espírito Santo orar por você. Ori mashola karamashiri hikarabaha chokoromosa kayamashi yayalarabaha chokoriariama solorobo rababa shikalama sokorobo. Solte o som da sua voz, não pare de orar. Não existe oração melhor para você nessa noite do que orar no Espírito Santo. Você pode falar em línguas porque você crê em Jesus. Todo aquele que crê, ele fala em outras línguas. Orima, okarama, sakabashokoroboha. Shiyaya larama soloroborabaha. Shikikandama sokoroborima lama shalarabaha. Você que está comigo pela internet, solte o som da sua voz. Não para. Abre a sua boca, solte o som. Você não está me imitando, nem inventando nada. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Se você crê, você fala. Oriayama sokorobo larabaha. Shirikikandama sokorobo reyarama sakalarabaha. Obrigada, Pai, pelo batismo com o Espírito Santo nessa noite. Obrigada pela tua paz, maravilhosa paz, gloriosa paz, tremenda paz. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Não existe um Deus melhor que o Senhor. Não existe. O Senhor é único e verdadeiro. E nós cremos em Ti. Amém. Oh, aleluia. Essa semana eu estava pensando por que é que as pessoas, elas ficam tão inertes às vezes diante da palavra de Deus. Você já imaginou como será aquela cidade que você vai morar para sempre nela? Você já parou para pensar que o menor tempo da sua vida é agora? O menor tempo é o tempo do agora. Já parou para pensar que Deus se alegra com as suas coisas temporárias, mas Deus quer fazer muito mais para você. Ele é um bom Pai. E Ele sabe que essa felicidade de ter coisas aqui ou de vencer as dificuldades aqui é uma felicidade muito temporária. Se você se alegra em casar, maravilhoso, Deus se alegra com você. Mas é temporário, casamento não é para sempre. Se você constrói um império nesse mundo, é maravilhoso, mas é temporário. Porque tudo está sendo guardado para o fogo. Tudo que você vê vai acabar. Então você pode construir o que você quiser nesse mundo, mas vai acabar. Então você precisa começar a crescer na sua salvação.
A Bíblia diz para nós crescermos na nossa salvação, não ficarmos acomodados, simplesmente em termos o nosso nome escrito no céu. Mas muito mais do que isso. Comece a pensar em quão maravilhoso será aquele dia em que você vai receber o seu galardão. Porque o teu galardão na eternidade está vinculado à prática, à sua obediência, a você cumprir o plano perfeito que Deus traçou para você. Cada um de nós, Deus preparou um plano perfeito para você. E você pode cumprir 30% desse plano, 40%, 50%, 60% ou 100% desse plano. E o seu prêmio, o seu galardão está vinculado a isso. Então não se contente simplesmente ir para o céu. Comece a pensar que existe uma batalha que Jesus venceu por você, na sua carne. Que existem pessoas que estão morrendo lá fora, que nunca nasceram de novo, que nem sabem o que é nascer de novo. E que você pode ser uma carta lida para ela. Vamos começar, vamos deixar o Espírito Santo encher o nosso coração com essa visão maravilhosa da nova Jerusalém celestial. Pega Hebreus 11 comigo. Vamos começar pelo versículo 8 de Hebreus 11. O que me interessa é o versículo 16, mas eu vou começar pelo versículo 8. Comece a pensar na transformação que você precisa viver. A transformação de dentro para fora. Você começar a imaginar esse dia maravilhoso, essa cidade maravilhosa que você vai viver para sempre. Agora você começa a pensar, você ama teus amigos, você ama teu pai, tua mãe, teus irmãos, você ama teus netos. Se você ama de verdade, você não pode ficar inerte, parado, pensando, Deus sabe. Isso é uma desculpa da sua carne. Porque existe uma autoridade em você, em mim. O mundo não tem nada para você nem para mim. O mundo jaz em trevas. E o mundo, ele vai terminar. E se você olhar para o mundo hoje, para os valores do mundo, são completamente diferentes, oposto dos valores de Deus. Hoje a igreja moderna está se perdendo, porque Deus não é um Deus moderno, Ele é um Deus eterno. Jesus não é moderno, Jesus é eterno. Ele não vai mudar porque você quer que Ele mude. E você não pode ficar sentada ou sentado olhando as pessoas que você diz que ama irem para o inferno. E você lá, comendo com elas, indo com elas, e você sabe que elas estão mortas. Só que para você sinalizar isso para elas, você tem que mudar. Você precisa mudar. E a batalha, Jesus venceu por você. Deus não, Ele é um Deus da verdade, Ele anda na verdade. E você é família da verdade. Se você quiser hoje o poder de Deus na sua vida, você precisa entrar naquele lugar secreto com Ele. Entender que não é do seu jeito, é do jeito dEle. Deus ama o roubo? Não. Os ladrões não vão herdar o reino. Deus ama a mentira? Não. O pai da mentira é o diabo. Deus não tem nada de carnalidade para você. Pelo contrário, Ele te deu toda a condição para você mortificar a sua carne. Mas você precisa desejar entrar naquele lugar santo. Você precisa começar a imaginar a nova Jerusalém celestial, a cidade santa, aonde você vai morar para sempre. E tem que começar a pensar aonde eu vou passar a minha eternidade. Eu escolhi Deus, então eu vou andar nesse caminho santo. E tudo é de graça.
Não existe nada que você possa pagar, porque é impagável. Então vamos pegar Hebreus 11:8. E olha só, como na galeria da fé, os patriarcas, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque eles morreram olhando e contemplando a promessa? Porque Jesus não havia vindo ainda, não chegou à terra. Então eles tinham fé olhando o futuro, crendo que um dia Jesus viria. Hoje nós cremos olhando para trás. Jesus já veio, tudo já aconteceu. Hoje ele não vai voltar para morrer na cruz novamente. Ele vai voltar totalmente diferente do que pela primeira vez. A segunda vinda de Jesus realmente é para estabelecer uma ordem maravilhosa aqui na terra. Ele vai reinar por 1000 anos conosco neste lugar. E se você começar a ler o Apocalipse, você vai descobrir que depois de 1000 anos, Satanás, que estará aprisionado por 1000 anos, será solto novamente. E, infelizmente, muitos ainda seguirão a ele. E aí haverá o fim. Tudo será destruído. O inferno será lançado no lago de fogo. O céu vai deixar de existir. O céu não é a última parada. E aí você vai ver um novo céu e uma nova terra, aonde ele criou para você e para mim. Você não vai ficar... As pessoas acham que quando morrerem, vão ficar que nem anjos, só adorando. Ou serão transformados em anjos, ou ficarão o tempo todo dizendo santo, 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 santo. Não é bem assim. Você vai viver uma vida eterna com ele. E você terá todo o universo para você descobrir. E haverá um lugar para você. É o seu prêmio, você vai receber um prêmio. É por isso que Paulo diz, para você não trocar aquilo que é temporário, uma riqueza temporária, por uma riqueza eterna. Deus não é contra pessoas ricas, esse não é o problema, ele é o dono do ouro e da prata. O problema é você colocar toda a tua confiança na riqueza. É você amar o dinheiro, esquecer do Senhor. Lembra do homem rico e de Lázaro? Nesse exato momento, enquanto eu converso com vocês, o homem rico, ele está vivo no inferno. E o maior tormento que ele tem é de lembrar que ele trocou o temporário, ele preferiu o temporário do que o eterno, porque ele conhecia a palavra. E ele optou em viver para si mesmo e não para Deus. Hoje eu sei onde Lázaro está. Lázaro está no céu, num lugar maravilhoso. Mas o homem rico está atormentado e ficará atormentado para sempre. Então você tem que começar a pensar quem você é. Você é corpo, alma e espírito. Você é um ser espiritual. Você nunca vai deixar de existir, nunca. Daqui 1 milhão de anos você estará em um lugar.
Um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Eu achei tão interessante o pastor Dave falando sobre esse versículo. Ele disse que um dia são 24 horas, igual a 1000 anos. Então, 12 horas de 24 horas são 500 anos. Deus, com isso, Ele está dizendo para você, olha, em segundos, em minutos, em horas, eu mudo tudo. Eu sou o Senhor. Se você confiar nele, Ele é o Deus que ressuscita mortos. Eu vi ontem um testemunho maravilhoso do pastor Bronk, que o filho do sobrinho dele, uma criança de 11 anos, foi atropelada, e foi um atropelamento muito dramático, porque a criança, no impacto contra aquele carro, praticamente todos os órgãos internos dela, ela teve aparentemente muitas fraturas, ela foi como morta para o hospital. Mas na hora do acidente, o sobrinho ligou para ele. E eles oraram. Ele levantou as pessoas que ele sabe de oração para estarem orando por aquela criança. E na autoridade do nome de Jesus chamaram vida, o corpo dela tendo vida, que o espírito dela não iria sair do corpo dela. E quando os médicos começaram o atendimento e foram fazer a cirurgia, perceberam que não era tão dramático. Nem toda, porque ela foi arrastada, então imagina a pele dela. Só que não havia mais escoriações. O nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. Isso porque o pastor Bronk é especial? Não. Porque ele aprendeu quem ele é em Cristo. Você tem uma autoridade. Não troque essa vida abundante, que nem aquela música, a troco de uma bijuteria. Você descobriu que você achava que era um brilhante, que era uma joia, e descobriu que era uma bijuteria? Quando você encontrou o verdadeiro. Assim somos nós, não fica distraído com o mundo. Porque o mundo passa. E nós vamos ler nessa noite que ele está acabando, e Deus quer que você aproveite o melhor dessa terra, mas com o coração nele. Ele quer que você comece a olhar para si mesmo, como ele te enxerga. Que você descubra que a alegria do Senhor é a tua força. Você não é qualquer pessoa. Quem é que pode te parar? Doença, enfermidade vai conseguir te parar? Não. E não é porque você é o melhor ou é a melhor. É porque Ele te ama. Então, nessa noite, quando você voltar para casa, comece a pensar, Deus me ama. Eu não tenho que me sujeitar às paixões da minha carne. Eu posso andar nessa liberdade de quem eu me tornei em Cristo. Ele me coroou de graça e misericórdia. Ele é o meu protetor, meu provedor. Ele me dá uma direção. Eu só preciso de Ti, Senhor. É que nem um casamento. Você casou? Então você só olha para o seu marido. Não é assim? Você só pensa nele, só quer agradar a ele. Você se tornou uma só carne com ele. Só que você, que nasceu de novo, é um só espírito com Cristo. É muito mais do que ser uma só carne com alguém. E Ele quer ser tudo para você. Ele quer que você ande nos planos e projetos que Ele fez só para você. Comece a pensar, como será a economia do céu na sua vida? Comece a pensar, se eu confiar no meu Pai Celestial, como que vai acontecer? Se eu começar a olhar para mim como Ele me enxerga, eu quero ser essa esposa que Ele diz na palavra. Eu quero ser esse marido que Ele diz na palavra. Eu quero ser essa pessoa, essa amiga. Eu quero ser como Ele projetou para mim.
Então não tenha medo do amanhã. Será que existe alguma coisa nessa noite que ele não possa fazer? Será que ele não pode vencer o câncer? Quem é o câncer perto do poder da palavra dele? Nada. Porque ele é o Senhor. Não existe nenhuma enfermidade, nada que ele não possa fazer. E tudo de graça. Você não tem que prometer nada para ele, porque ele já fez para você, porque ele te ama. Então, olha só. Nós vamos chegar em Apocalipse. E ele fala no versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Em Filipenses 3:20 você vai ver Paulo dizendo: eu tenho uma pátria. A minha pátria está no céu, não está aqui. A nossa pátria está no céu. Deus preparou para nós uma cidade. Vamos ver essa cidade em Apocalipse 21. O último livro da Bíblia, não tem erro para você achar. Penúltimo capítulo. Versículo 1, olha João dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha só, olha o versículo 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu toda a parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Olha o versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda,
o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisóposo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. A cidade tem praça? Tem. Ele está comparando com as coisas que ele está vendo. Então não é algo que não se pareça com as coisas que você já viu. Então pensa nesse dia, porque você deve desejar estar nessa cidade. Você deve desejar atravessar os tabernáculos. Você tem que começar a pensar que Deus espera que você cresça na tua salvação. Que você não fique criança para sempre. Que você amadureça, que você entre no seu chamado. Que você comece a pensar não só nas coisas deste mundo. O que ele fala lá para nós em Colossenses? Você já nasceu de novo, Paulo disse. Então comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar na Nova Jerusalém, onde você vai morar para sempre. A cidade santa. Então imagina ele dizer, as portas da cidade são como pérolas. Ele está comparando com as coisas que você vê aqui na terra. E olha o versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhes trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E no versículo 7 ele diz, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha a segunda epístola de João. Volta um pouquinho. Aleluia. Segundo Pedro. Capítulo 3. Nessa noite eu termino aqui. Para você ver que Pedro, o apóstolo Pedro, ele viu que a terra seria destruída. E ele viu que Deus preparou uma nova cidade. Então João e Pedro têm a mesma revelação. Então você percebe que a Bíblia não é só um versículo solto. Então existe um lugar para você ir. O tempo que você passa na terra é um tempo para você escolher para onde você quer ir. Deus não é contra você. Deus é por você. Então, nessa noite, comece a pensar. Deus preparou um lugar lindo para eu viver para sempre. E é para lá que eu estou indo. Eu não quero ficar só na minha salvação. Eu quero crescer na minha salvação. Eu quero conhecer o coração do meu Pai cada vez mais. E para isso você precisa ter um coração manso e humilde. Porque Deus resiste ao soberbo. O soberbo, orgulhoso, ele despede de mãos
vazias. Por quê? Porque a pessoa soberba, aquela que acha que sabe tudo, ele nunca, tudo que você falar para ele vai dizer para você, eu já sei. Ele não quer saber do que você pensa, porque ele acha que ele já sabe, ele sabe como fazer, ele sabe como proceder. Mas aquele que é humilde, ele atenta para a instrução. Ele ama Deus. Ele busca por Deus. Ele quer passar tempo com a palavra. Se nessa noite você quer crescer, você precisa sentar e começar a orar no Espírito Santo. De verdade. Se você quer mudança na sua vida, se você quer ter revelação do coração de Deus para você, você precisa sentar e passar tempo orando no Espírito. Você não pode mais andar fazendo o que você acha com a sua vida, sem um padrão de Deus para você. Porque existe um padrão do céu para tudo na sua vida. E se você atentar para a instrução de Deus, você vai vencer dia após dia. É impossível você não vencer. Porque Ele te ama. Ele não é contra você. Ele não está aqui para te castigar. Pelo contrário, Ele quer que você descubra o quanto Ele é um Deus bom. O quanto Ele tem coisas que você nem imagina, é imaginável. Se você seguir a Deus, você vai descobrir coisas tão gloriosas e grandiosas que você nunca pensou, nunca imaginou. E aqui ele fala, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Eu vou pegar... Pega a partir do versículo 4. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Lembra, em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, não dos homens santos. Ímpio é aquele que se rebelou, que não crê em Deus. É aquele que anda segundo a vontade do seu próprio coração, que não aceitou a palavra da salvação. Ele é ímpio, ele não é santo, ele não foi lavado no sangue. Santo somos nós, você é santo. Eu? Sim, você é santo. Porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você foi separado para Deus. E o homem ímpio, aquele que não foi lavado no sangue, ele não é santo. Ele continua ainda na linhagem adâmica, com uma natureza caída. Ele não nasceu de novo, ele é ímpio. E aqui Pedro está dizendo, olha, um dia o mundo foi destruído por água, mas agora está sendo guardado e ele vai perecer pelo fogo, tudo será destruído. Então ele diz, no versículo 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que as pessoas estejam indo para o inferno? Não.
Adão mandou as pessoas para o inferno. Deus mandou Jesus para impedir que as pessoas estejam indo para o inferno. Por isso que aquele que aceita Jesus, ele sai da morte para a vida. Então Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. E ele fala que nesse dia, a segunda vinda, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então nós esperamos essa cidade santa, a Nova Jerusalém. Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção para isso. Você não anda por aí perdido, sem saber para onde você está indo. Você sabe que Deus preparou para você e para mim, que nascemos de novo, uma cidade santa, aonde vamos viver para sempre. Então não fica pensando que, quando eu morrer, Deus sabe. Não, não pense assim. Pense, não, eu sou família de Deus. Eu sei que a Nova Jerusalém existe. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não vou deixar as paixões da minha carne me deterem. Então vamos terminar a reunião com a Marciana orando, cantando, e nós vamos aproveitar esse momento para você começar a pensar que existe um lugar para você ir, que nada se compara a esse dia glorioso. Casamento passará, dinheiro passará, posição social vai passar, títulos vão passar, mas a palavra de Deus nunca passará. Amém? Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Te amamos, Pai. Nós te adoramos. Obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigada, Pai, por sua palavra. A sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Senhor. Recebemos, Pai, acolhemos em amor a tua palavra. Ela é vida para os nossos ossos, saúde para o nosso corpo. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, bendizemos o teu nome. Obrigada, Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Obrigada, Pai. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos. Bendizemos a ti. Nós te adoramos, Pai. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Oh, Pai, nós te adoramos. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor.
Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, te adoramos, Senhor, adoramos a Cristo que venceu. Te adoramos, Pai. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos somente a Ti, Senhor, somente a Ti. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa arrebentar, nem cadeias ou grilhões que não possa arrebentar. Te adoramos, Pai, adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Obrigada, Pai, por sua presença aqui. Adoramos, te adoramos, Senhor. Adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa arrebentar, nem cadeias ou prisões que não possa derrotar. Adoramos, adoramos a Ti, adoramos a Cristo que venceu. Nós te amamos, Pai. Não há força, Senhor, nessa terra. Nada é maior do que o seu amor. Nada é maior do que o seu nome, Jesus. Nada é maior, Pai. Obrigada. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos e nos posicionamos, Pai, porque o Senhor nos deu veste de louvor. O Senhor nos deu autoridade nessa terra. Adoramos, te adoramos, Senhor. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Ouve-se a voz do Senhor.
ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz